abrir comigo em Efésios 3, Efésios capítulo 3. Eu quero compartilhar uma palavra sobre oração e nós vamos olhar uma oração bem ousada do apóstolo Paulo fez pela igreja, né? E fez por cada um de nós. Efésios 3, do 14 ao 21. Do 14 a 21. Eu passo a ler. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo e sempre. Amém. Por todas as gerações, irmãos. Isso inclui você e eu aqui. Amém? A glória de Deus esteja sobre nós. Amém? Irmãos, eu quero fazer, deixa aberto aí, nós vamos ficar nesse texto, tá? Só nesse texto, mas eu quero fazer uma pequena assim, introdução. Ao meu ver, a oração, ela é o combustível do cristão. Ela é a força geradora de energia para o cristão. Porque como um carro, assim como um carro ele não anda sem uma fonte de energia, né? Seja combustível, seja gás, seja eletricidade, eu também entendo que o cristão, espiritualmente, ele não prospera sem orar, sem a oração. Tem uma frase que diz que a oração, ela une a fraqueza do homem, a fraqueza de nós aqui, com a onipotência de Deus. E isso é um impacto tremendo, ele une a nossa fraqueza com aquilo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Eu creio também, irmãos, que a oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? É o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Eu gosto de lembrar, já citei aqui, mas que me chamou a atenção, me marcou, o Atmania dizia assim, que a oração é a mão que vai lá e abre a torneira do depósito infinito de Deus. É como ter uma caixa d'água de milhões e milhões de litros. A oração vai lá e faz jorrar. Né? E também o John Wesley, ele falou uma frase, ele diz que Deus, naquilo que ele entende, diz que Deus escolheu a se limitar às nossas orações. E nada fará a humanidade sem que peçam a Deus. É um entendimento dele. Eu creio que é muito sábio, algo do Espírito também. Então, irmãos, a oração ela é um assunto muito relevante, muito necessário. Eu creio que para os nossos dias, parece que tem tempos, não deveria ser, mas parece que tem tempos que há uma exigência maior de orarmos. E individualmente também, parece que tem tempos que Deus nos chama mais para orar. O que há uma necessidade, talvez vamos falar ao contrário, que há uma necessidade maior na nossa vida de orarmos. Mas é através da oração, irmãos. Nós podemos ver que é através da oração que o braço de Deus, que a mão de Deus se move e começa a agir nas nossas vidas. E o Paulo aqui, ele está se colocando de joelhos diante do Pai.
Porque ele tinha uma causa importante, urgente. Normalmente, não é assim com você, às vezes está tudo bem, a gente ora. Nós temos o hábito, e isso é bom, de orar, fazer meditação, mas tu ora, mas não é, às vezes não é de joelho, não é tão urgente, é diferente. Mas Paulo tinha algo urgente. Esse homem, ele foi, sem dúvida, o maior teólogo que teve na história. Mas também, se nós olharmos os relatos, foi um dos homens que mais orou relatado na história. Irmãos, eu creio assim, e verifica no teu coração, quanto mais nós conhecemos a Deus, cada dia, talvez tu já anda 40 anos com Deus, 30 anos, 1 ano, mais nós queremos estar com Ele, amém? Mais nós queremos conversar com Deus. Não importa se é sentado, ajoelhado, de pé, andando pelo caminho, na mesa, trabalhando, mas é uma realidade. Porque não existe cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo que não ora. Não tem poder na igreja se a igreja não ora. Não tem avivamento abundante se não se ora. Claro que o poder é Cristo, é a vida dele, mas se não se ora, já é um sintoma de que nós estamos, quanto menos, ao meu ver, olhando para a minha vida, se menos eu oro, às vezes, menos eu estou distante. E eu não estou botando isso aí como uma disciplina, eu estou colocando isso aqui como o mover do Espírito Santo na minha vida. Então é muito importante, irmãos, nós como igreja, nós entendermos a necessidade de orarmos, de estarmos sensíveis ao Espírito Santo, de entendermos o poder da oração. E a gente pode olhar para trás, irmãos, para o passado, né? Trazer à memória exemplos bíblicos que viveram no período bíblico. E eu não falo, repito, não simplesmente assim a oração como um hábito, um devocional que é bom e é necessário. Não apenas como isso, mas a oração que clama, que deseja e que recebe o estender do braço de Deus. O fazer algo, sabe? O deixar de fazer algo pela oração. Quando esses homens e mulheres oravam, nós temos um relato, Deus agia. Ou fazia, ou deixava de acontecer, mas Deus agia. E eu creio que quando nós oramos, quando o povo de Deus ora, Deus muda a circunstância. Quando o povo de Deus se coloca de joelho, Deus age. E como o Atmani diz ali, ele intervém, ele interfere na situação. E muda o quadro. Eu quero citar rapidamente aqui alguns exemplos que nós sabemos, mas para trazer a memória. O Abraão, né, o pai dos cristãos, o pai da fé, a palavra lá relata que ele intercede por Ló, né, quando Ló lá em Sodoma, no meio daquilo lá, Deus indo para destruir aquela cidade, e a Bíblia relata, diz a Bíblia assim, que Deus lembrou-se de Jó, lembrou-se de Abraão e salvou Jó. Ló. Eu estou trocando os nomes aqui, mas vocês sabem a história. É só para ver. Não, é porque eu troquei. Então, irmãos, assim, Deus lembrou-se de Abraão e poupou a vida de Ló, seu sobrinho. Acertei, né? Moisés, lá em Cades Barneia, quando Deus se irou com o povo, lembram que Deus diz assim, eu vou exterminar, Moisés, esse povo todo, e vou fazer um novo povo a partir da tua vida, a partir da tua família. E ele se coloca diante de Deus clamando, e ele diz, Senhor, não faça isso, ou então risca meu nome que escreveste. E nós sabemos que Deus, pela oração, pelo clamor de Moisés, ele volta atrás, ele não destrói o povo, ele ouve o clamor de Moisés, ele poupa o povo de Israel. Lembra de Ana? Ana estava lá chorando em lágrimas, com amargura de espírito. E Deus concede um filho. E como esses dias trouxe uma palavra, não simplesmente um filho a Ana. É considerado, Samuel, ele é considerado o maior sacerdote, o maior profeta, o maior juiz daquela geração. Por quê?
Porque a palavra diz que Deus é aquele que faz e pode fazer a mulher estéril alegre mãe de filhos. Se a gente olhar o próprio Samuel, ele tem uma citação que eu achei tremenda aqui de relatar. O filho de Ana, ele estava orando pela nação de Israel e afirmando assim, ó: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Longe dele, está dizendo, pecar contra Deus, deixando de orar pela nação de Israel. Lembra do Ezequias? O Ezequias tinha recebido uma sentença de morte, talvez assim uma das palavras mais duras, quando a gente lê aquilo ali, da parte de Deus. Deus mandou dizer: Ezequias, põe em ordem tua casa, porque tu vai morrer. Tu imagina uma situação dessa? E a palavra diz que ele se colocou contra a parede, né? Orando intensamente, quebrantado, chorando muito, e Deus reverte a situação na hora, pelo que a gente entende da palavra ali, na hora. Muda a situação. Irmãos, nós podemos ler, pegar lá de Gênesis até Apocalipse e ler, e nós vamos ver os feitos de homens e mulheres que andaram com Deus, que oraram, e como Deus estendeu a mão. Amém? Como Deus estendeu a mão. E Paulo, então, ele faz essa oração, ao meu ver, assim, de muitos outros, é muito ousada. Só citar um pouquinho o relato para nós entrar no texto. O Paulo, ele estava na terceira viagem dele missionária quando ele chegou em Éfeso. Ele ficou 3 anos em Éfeso. Éfeso era uma cidade tipo Novo Hamburgo, eu creio assim, 300 mil habitantes. É uma cidade grande. Era a capital da província da Ásia Menor. A cidade era uma cidade idólatra. Lá estava o templo de Diana. Estava o templo de Diana. E que foi considerado até uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E Paulo teve ali 3 anos, irmãos. Ele implantou uma igreja muito forte, né? Com a graça de Deus, em Éfeso. E todas aquelas igrejas ao redor, que nós vimos citado em Apocalipse, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colosso, ele tudo plantou nesse mesmo tempo, nesses 3 anos, foi plantada essas igrejas que são citadas lá depois em Apocalipse. E ele experimenta um grande avivamento. A palavra relata que a palavra de Deus foi tão forte em Éfeso que o pessoal fazia fogueiras nas ruas da cidade e traziam livros de bruxaria, de feitiçaria e queimavam, porque tinham entendido o Evangelho. Era uma cidade idólatra. E o próprio Lucas escreve em Atos, se nós olharmos os relatos de Atos, que Lucas escreveu que ele escreveu que a palavra, que o Evangelho prevaleceu em Éfeso. Quando alguém prevalece, quer dizer, o Evangelho ali que Paulo pregou, a igreja que foi fundada em Éfeso, ela foi superior à idolatria que existia lá. E aí Paulo, ele de Éfeso, a gente sabe que ele foi para Cesareia, ele foi para Jerusalém, foi preso, aí ele fica 2 anos, ali, ele mesmo pede, né, para ir para Roma, e foi preso em Roma, provavelmente pelos anos 61 e 62 da prisão de Roma. Ele escreve essa carta para os Efésios de lá. A igreja que ele tinha fundamentado, uma igreja que a maioria dos teólogos conta que foi o pico, a carta de Efésios, e tudo que aconteceu lá como um dos picos mais altos da revelação de Deus, na palavra de Deus, aí citada para nós. E nessa carta de Efésios, Paulo ele escreve 2 orações, nós vemos. Ele escreve no capítulo 1, a primeira, capítulo 1 a partir do 15, e ele pede iluminação naquela carta para que os cristãos pudessem entender. Ele fala, assim resumidamente, a riqueza do chamamento deles, o que eles tinham recebido em Cristo e o poder que estava à disposição deles. Isso ele escreve na primeira carta, no capítulo 1, na primeira oração. Ele ora para isso, para que eles entendessem a riqueza do chamamento, para que eles compreendessem o poder que era ter a vida de Cristo na vida deles. Mas na segunda carta, essa que nós lemos, o Paulo ele pede
que eu chamo do pedido ousado, ele pede uma capacitação, um revestimento, um fortalecimento de poder para os cristãos. Irmãos, o Paulo está preso lá, em Roma, mas a palavra não está presa. Interessante isso, né? Fiquei pensando. Eles não podiam impedir, eles podiam prender Paulo, mas não podiam impedir que Paulo orasse. Eles estavam intercedendo pela igreja. Paulo de joelhos, pedindo que Deus revestisse a sua igreja de poder do seu Espírito. Irmãos, às vezes nós não podemos, estamos distantes, seja a milhares de quilômetros de alguém, seja a 2 quilômetros, mas às vezes não se pode estar junto, mas se pode orar. Se pode orar e pode mudar toda uma situação. E o Paulo também, interessante aqui, ó, o cara lá na prisão, eram terríveis as prisões romanas. Ele não pediu nada por ele, não pediu que, de repente, o comandante lá fosse ameno com ele na situação. Ele não pediu bens materiais para a igreja de Efésios, não pediu nada material. Ele pediu um revestimento, um fortalecimento de poder de Deus para a vida da igreja. Talvez hoje, nossas orações e de muitos outros é muito materialista, irmãos. Paulo aqui é um exemplo dessa oração. E Paulo começa assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa? Eu entendo que a causa é isso que ele relata até o capítulo 3, até essa oração. É o que ele começa do capítulo 1, e eu quero citar algumas coisas para nós se situar. No capítulo 1 ele começa escrevendo, ele mostra que a salvação foi planejada por Deus antes que o mundo fosse criado. Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso era novidade, sem dúvida, precisava uma revelação do Espírito. E Paulo está orando por isso, para que hoje nós aqui possamos entender, ser impregnado em nós essas verdades. Que Jesus nos redimiu pelo seu sangue na cruz. É o que ele vem passando. Nossa redenção, né, e a nossa redenção, nós recebemos um selo do Espírito Santo. Um penhor que está na nossa vida, que é o que nos, vamos dizer assim, que nos garante, que a palavra diz, ele está explicando isso, nos foi dado como penhor até o nosso resgate. O Espírito Santo em nós. Que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, né? E ele nos deu vida, ele nós estávamos condenados, ele nos tirou da ira, ele nos fez filhos de Deus, e ele diz ali que nós, em Cristo, estamos assentados à direita do Pai, e todas as potestades estão debaixo dos nossos pés. Paulo vem relatando isso. Ainda no capítulo, e ele continua, e ele diz ali também que ele nos salvou por sua graça, não pelas obras, e agora nós somos feitura deles, criado para as boas obras, mas não para a salvação, a partir da salvação. E ele compreende também, ele vai citando que havia um muro de separação entre judeus e gentios. Mas esse muro, a partir de Cristo, foi derrubado esse muro. E a igreja agora é composta de judeus e gentios. Porque só existe um corpo, só existe uma igreja, só uma noiva, só um rebanho. E todos nós, judeus e gentios, somos coparticipantes com Cristo Jesus desta herança da vida eterna. E é um cuidado que nós devemos ter até hoje, irmãos. Às vezes, quando se vê, está separando, né? Está separando o rebanho. E ele cita até no capítulo 3, 6, que isso foi um mistério revelado. Era muito forte isso, porque Jesus, os judeus entendiam que era só para eles, mas ao mesmo tempo não queriam. E Paulo está explicando tudo isso aí. Então Paulo começa citando por esta causa, tudo isso que ele relatou, que aqui é apenas um pequeno resumo. Ele diz: Senhor, eu me coloco de joelho para que a igreja de Éfeso, para que a igreja do mundo todo entenda
Eu estou te pedindo isso, para que a igreja entenda isso. E ele diz, eu coloco de joelho, né, colocando ali diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Já é um primeiro ponto, irmãos. Existe uma única família. Existe uma única igreja, uma única noiva, um único Pai de todos os que nascem do alto, de todos os que têm uma nova identidade, na qual está escrito Deus é nosso Pai. E você tem. Amém? Amém. É muito importante essas afirmações, irmãos. É muito importante. Paulo então se ajoelha e diz, né? O que eu vou te pedir, Pai, agora eu peço que tu atendas com toda a riqueza da sua glória. Eu não sei mensurar isso, mas eu creio, irmãos, que a riqueza da glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus. Eu creio que é isso. E os atributos de Deus são muitos. Tem aqueles atributos que é só de Deus. Que Ele é onisciente, que Ele é eterno, que Ele é imenso. Tem outros atributos de Deus que são repartidos por nós. Por exemplo, o amor. E eu creio que o Paulo está dizendo ali, que ele diz, eu peço que tu atendas com toda a riqueza da sua glória. Ele está pedindo, Senhor, eu peço que com tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu tem, tu atendas esse pedido. Porque era muito importante, irmãos, é muito importante, nos dias de hoje, nós entendermos, olhar essa carta profundamente e entender todas essas colocações ali. É muito grande isso mesmo. É um pedido audacioso do Paulo. Senhor, usa de tudo o quanto tu és para responder essa oração. Eu entendo que o Paulo estava pedindo isso. E vos conceda que sejais revestidos, fortalecidos de poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está dizendo assim, Pai, nós somos fracos. A igreja, nós somos fracos. Não há força em nós. Irmãos, não há força em nós. Não há força no nosso braço para fazer a obra de Deus pela força do nosso braço, das próprias forças. E Deus nem quer isso, nem é possível, mas às vezes pode se imaginar que é possível. Irmãos, o poder, ele não vem da cultura, ele não vem simplesmente do ensino, ele não vem das estratégias, ele não vem dos métodos. Desprezar tudo isso, não. Mas primeiro o nascer do alto, primeiro o ser revestido de poder do Espírito Santo. Essas coisas apenas cooperam para que o poder de Deus seja manifesto através das nossas vidas. Amém? Elas apenas cooperam. O poder, ele vem pela obra do Espírito Santo de Deus em nós, que nos reveste de poder, que traz força para a igreja de Deus. Eu estava lembrando, semana, o Abel e o Sérgio estavam reunidos, daí o Abel citou que a igreja primitiva, nos lembrou lá, ela não se movia quase nada, assim, pelo menos no relato, sem que fosse conduzida pelo Espírito Santo. Os relatos bíblicos mostram isso. Paulo ia para um lugar, não deixava de ir por isso. Eles escolhiam alguém para algum cargo ou não. Tudo era buscado e o Espírito Santo manifestava. É a linha para nós. Sermos revestidos de poder, da força do Espírito Santo em nós, no nosso homem interior. Paulo fez esse pedido, irmãos, para a igreja de joelho. Para a igreja ser fortalecida com poder, mediante o Espírito no homem interior. E ele continua daí, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É interessante que no grego ele tem duas versões para esse habitar. A primeira delas, eu vou citar como primeira aqui, que é o verbo, não sei a pronúncia certa, mas paroikiel, que é uma habitação temporária. Digamos assim, tu vai no hotel, tu aluga por 2, 3 dias aquele quarto. Aqueles 2, 3 dias ele é teu, tu pagou, é teu. Mas tem um detalhe, tu não pode tirar os móveis do quarto e mandar vir outros numa loja.
Tu não pode trocar o piso do quarto do hotel, porque tu não achou muito legal. Tu é um habitante, aquele lugar naquele período é teu, mas tu é um habitante temporário. Agora, a palavra que o Paulo orou aqui para que acontecesse conosco, com a igreja, é outro termo, é kotoikel, que é uma habitação permanente. É uma habitação como o dono da casa, como o proprietário da casa, que pode fazer reforma, ele é dono da casa. Ele pode fazer reforma, ele pode trocar o piso, ele pode trocar os móveis. E Paulo, entendemos, irmão, Paulo estava orando assim, ele dizendo: eu oro, Senhor, para que a igreja te receba, os irmãos te recebam, que tu seja uma habitação permanente, um estar permanente na vida, como dono da casa, como dono da sua vida. Então, irmãos, até isso é bom. Jesus, quando nós recebemos, ele vem para habitar permanente. Não é pouco se ouvir por aí: mas eu não sei, agora eu não estou bem, se eu sou salvo, se Jesus está, se Jesus não está. Jesus, ele vem quando recebemos uma habitação permanente. Agora, a pergunta que é: deixamos Jesus entrar em todos os cômodos? Deixamos Jesus fazer a reforma geral que precisa? Ele pode jogar um monte de móveis que não são adequados fora. Ele pode arrumar a casa, porque nós sabemos, todos, que Jesus não habita aqui nesse prédio como um prédio. Ele habita em cada um de nós, em cada um que entra nesse prédio. Aqueles que são filhos dele, que têm recebido. Nós estamos dando a escritura da nossa vida para Jesus, para ele deixar como ele gosta dessa morada. Eu creio que era essa a oração de Paulo, que vos conceda, que deixe Jesus ali habitar, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, que não seja uma habitação: hoje eu não estou legal, hoje não sei o que, Jesus não está. Irmãos, ou ouve ou não ouve. Jesus está assim. Essa paternidade precisa ser bem estabelecida. Isso era a oração de joelhos de Paulo na nossa vida. Agora, o questionamento é esse para nós hoje. Pelo menos que me veio assim: tem alguma área da tua vida que você não entregou? Porque às vezes diz: não, isso aqui é comigo. Ou quando alguém até fala, ou quando o Espírito Santo revela: não, deixa, isso aqui eu vou resolver. Ou entregamos a escritura da nossa vida para Jesus. O que está vendo? Nessa parte ele não mexe. Irmão, ele te comprou pelo sangue derramado na cruz. Você recebeu. Então, eu sei que pode ser até difícil, porque Paulo orou por isso. Para essa habitação ser completa. Para nós entendermos que Jesus habita em nós. Que ele é o dono da casa. Eu creio que os anjos, eles se sentiram tremendamente confortáveis com Abraão, Abraão matou um cordeiro, deu coalhada para eles, tudo legal. Agora, se lermos o texto, olha-se lá na casa de Ló, eles se sentiram bem. A população queria os anjos lá, mas para maldade. Só estou dando um exemplo. Irmãos, a casa de Jesus, a nossa vida, fica aqui um desafio para nós, todos os dias, entregarmos a chave, entregarmos aquilo para Cristo moldar, amém? A nossa vida do jeito que Ele deseja, amém? Do jeito que Ele deseja. Uma pessoa revestida de poder do Espírito Santo é uma pessoa que Jesus tem todas as chaves de todos os cômodos, não fica nada lá escondido que ele não pode entrar. Ele é o dono da casa, ele é o dono da vida, ele é o dono do coração.
E ele continua daí no versículo 17b, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, nós precisamos ser fortalecidos de poder para amar. Amar nas diferenças. Amar apesar das diferenças. Paulo ilustra duas figuras aqui que nós podemos compreender bem. Ele pega uma figura da botânica vegetal e ele pega uma figura da engenharia civil. Para dizer, irmãos, o nosso amor, ele não deve ser raso. Uma casa que faz uma estrutura rasa, que nós temos o exemplo da areia, relatado na Bíblia, ela vai cair na primeira enchente, no primeiro vendaval. E ele está dizendo ali, alicerçados em amor. O alicerce precisa ser fundamento. Nós precisamos estar bem alicerçados em amor. Assim como a árvore. Uma árvore para ser frondosa, grande, está lá nos seus 40, 60 anos, ela precisa raízes fortes, arraigados. Ele deu esses dois exemplos que eu creio que nós conseguimos entender. E é assim que ele estava orando para Deus, que nós sejamos alicerçados e arraigados em amor. Amor não é coisa só de palavras, só de emoção. Independente do amor para com os filhos, para com a esposa, para com a igreja, para com o próximo. Não é só nas horas boas, mas amar com comprometimento, como Jesus amou e se entregou. O amor, irmãos, é uma evidência da salvação da nossa vida. Por isso eu creio que o Paulo está frisando tanto. A palavra diz, se você não ama o teu irmão que vê, como vai amar Deus que não vê? E se você não ama, você não tem a Deus, porque Deus é amor. Eu falei bastante na última palavra sobre isso. Amando, nós cumprimos a lei. Amando a Deus, amando o próximo, nós cumprimos a lei. Então, o desejo de Paulo para nós, igreja, que o Espírito Santo trouxe ele para orar, é que nós sejamos muito firmes, um alicerce muito firme, bem alicerçado, bem arraigados em amor. E daí ele diz, e compreender, ter compreensão. A compreensão diz ali que vem na unidade de todos os santos. Estou olhando no versículo. Com todos os santos. Onde um encoraja o outro. Irmãos, isso é na dinâmica da igreja. Amém? É na dinâmica da igreja. Onde um encoraja o outro. Onde um ora pelo outro. Onde um traz uma palavra de consolo para o outro. Onde um traz uma palavra de correção para o outro. É no dia a dia, é no esmirilhar, como diz, né, que vai afiando, que vamos ficando melhores para Deus e com Deus. E é no dia a dia juntos. Na dinâmica da igreja, irmãos, aonde há muitas diferenças. Vou citar algumas coisas que às vezes tornam uma barreira, talvez. Às vezes só porque alguém torce para um time e fala, o outro já... Irmãos, o que tem de irmãos que torcem para time ruim é incrível, você deve conhecer vários. Mas não tem problema. Irmãos, sempre vai ter, politicamente, quem é de direita, quem é do centro, quem é de esquerda. Irmãos, eu creio que nós vamos passar e vamos para a glória e isso vai continuar acontecendo. Isso não é motivo para nós nos amarmos menos. Amém? Não é motivo, irmãos, de podermos conversarmos, nos amarmos. Mas muitas vezes, às vezes acaba sendo motivo. Estou citando duas coisas aqui. Acaba sendo motivo de afastamento. Eu diria, é na dinâmica da igreja, com as diferenças, que o amor ele vai crescer. Irmãos, não se pode um cristão viver isolado. Ficar sozinho. Ser um crente virtual. Nós precisamos uns dos outros. É na comunhão dos santos, diz ali,
que você vai compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Não é sozinho. Eu sei que tem dificuldades nessa época, mas eu creio, irmãos, se alguém às vezes não consegue ou não quer estar ainda no grupo de 30, de 40, chame alguém, chame 2 ou 3, mas eu diria se reúnam. A igreja primitiva enfrentou dificuldades e enfrentaram também juntos. Nas casas, tantas outras coisas. Eu creio com os cuidados, sim, eu não estou aqui para ser irresponsável, mas eu creio que é tempo como nunca, irmãos, de estarmos juntos. Então, num grupinho pequeno, quem sabe eu não quero estar em 10 ou em 30, esteja em 4, em 5. Mas a palavra está dizendo ali que é no corpo, com todos os santos, diz aí, a fim de compreender com todos os santos. Com todos os santos. E aí, é nas diferenças que o amor brota, nas diferenças que a gente cresce. E ele continua no 19, em conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quanto mais você ama, irmão, quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais se aproxima da igreja, mais você compreende, e mais a gente se encanta, e mais nós podemos viver no amor. E isso não tem fim, isso não tem limite, isso excede todo entendimento. E aí eu creio que ele chega quase no final, no 19b, que eu creio que aí é o ponto alto, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Fiquei pensando, o que será que o Paulo está pedindo para Deus? Eu creio que ele estava orando, pedindo assim, irmãos. Dizem que tem 60 trilhões de céu no nosso corpo. Eu imagino que Paulo está dizendo, Senhor, eu oro para que as 60 trilhões de células do corpo do Oséias sejam tomadas da tua plenitude. Do Paulo, do Sérgio, do Pedro, do Rogério, das senhoras aqui, de todos nós. Eu creio que ele está orando assim, eu quero que cada neurônio seja tomado pela plenitude do teu Espírito Santo. Isso é o que eu entendo. Sabe, que não haja nenhuma parte do teu corpo, do meu corpo, da mente, do coração, da emoção, da vontade, da razão, que não seja tomada, comandada, dominada pela presença de Deus. Eu imagino que Paulo estava pedindo isso. Senhor, eu estou de joelho te pedindo isso. Porque, irmãos, Paulo estava pedindo poder. Nós podemos ver no início. E poder na nossa vida, só existe um meio, a presença de Deus. Amém? É o único meio de haver poder na nossa vida, é pela presença de Deus. E daí ele vai fazer uma afirmação depois disso, né? Ele vai terminar com a afirmação, ora, está dizendo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, esse poder que está pedindo, que opera em nós. Né? A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, que nos inclui para todo sempre. Amém. Ele diz que Jesus não é apenas poderoso, Ele é infinitamente mais poderoso do que nós pensamos. Aí, meu irmão, não tem limite para Deus. Não há limites. E na oração, tudo quanto Deus pode fazer, Deus pode fazer por meio da oração. Amém? Irmão, você é filho. Amém? Glória a Deus. Você conhece teu Pai. Você conhece, nós cantamos aqui tantos atributos de Deus. Maravilhoso, grandioso, poderoso, nós cantamos, nós confessamos isso diante dele, aquilo que nós cremos. E eu creio, e a minha intenção, confesso essa manhã, de trazer a memória nossa, porque nós sabendo dessas coisas, a nossa oração pode mudar, o jeito de orarmos.
nós podemos ter a audácia de pedir a Deus coisas humanamente impossíveis, irmãos. Nós podemos, porque a palavra nos diz isso, e porque Deus tem feito coisas e sempre vai continuar fazendo humanamente impossível. Então nós podemos chegar diante de Deus e pedir coisas humanamente impossíveis para Ele, que nós necessitamos, que nós precisamos, que nós almejamos. E Ele pode fazer mais que isso. Amém? E que Deus assim nos conceda que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito interior, no homem interior. Precisamos conversar com Deus, irmãos, como Pai. Jesus, ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Eu queria terminar com algo que eu ouvi até ontem de manhã, um texto no curso, aonde Jesus estava orando no Monte das Oliveiras. E Jesus passou a pior situação ali, porque ele estava poucos instantes antes de ser preso. E a palavra diz ali, isso me saltou aos olhos, que Jesus, estando angustiado, em Lucas 22:44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Jesus estava para ser preso. Jesus, irmãos, estava de joelho. A palavra diz que ele estava de joelhos orando. Ele estava orando intensamente. E ele pedia para os discípulos orar, para ser forte bastante, para fazer a vontade do Pai. Irmãos, nós vemos relatos de Jesus orando, toda a Bíblia. Subia ao monte para orar, se afastava no barco para orar. Agora, nós nunca vemos um relato que Jesus estava de joelhos e orando intensamente. Nós vemos muitos relatos de Paulo orar, mas poucos relatos de estar de joelho. O que eu entendi nisso, irmãos? Que é muito pessoal isso. Até comentando com o Elias ontem, ele me trouxe isso à memória. Que depende da situação de cada um, talvez. Sabe? É como tu vai te colocar diante de Deus. Não vai ser todos da mesma forma. Não há uma fórmula. E nós sabemos disso. Mas me chamou a atenção muito forte. Jesus sempre orando, Pai, mas nessa vez ele estava de joelho. Ele estava orando intensamente. Ele estava convocando os discípulos para orar junto. E assim Paulo também, aqui estava de joelho. Olhando esses exemplos, eu pergunto para ti, estou terminando com isso, qual é a tua necessidade? Qual é a minha necessidade? Comecei por mim, tá, irmãos? É de orar intensamente? É de estar orando como eu sempre tenho orado? Talvez tu está numa situação de Abraão e tu quer te colocar de joelho por Ló. Talvez você esteja na situação de Jacó também. Lembra que Jacó, ele em lágrimas lá e diz: Senhor, eu não te deixo isso, tu não me abençoares. E diz ali que ali a alma de Jacó foi salva. Talvez seja como Ana, que está esperando algo do Senhor e precisa. Talvez seja como Ezequias, que precisa uma cura, que precisa mais anos, que precisa ser curado daquela enfermidade. Eu não sei, irmãos. Em que situação você está? O que eu sei é que o Paulo pediu que nós entendesse todo o relato, e ele se colocou de joelho diante de Deus para que essa revelação alcançasse nós hoje. Amém? E há uma necessidade de orarmos sempre, orar e sem cessar. O próprio Paulo escreveu nos Colossenses. Então, o que nasce é isso. Qual é a tua necessidade? Eu queria começar isso hoje aqui. Nós vamos ter só o tempo de uma música. Não sei se a tua necessidade é se colocar de joelho, de pé, ninguém vai avaliar por isso, muito menos eu. Mas de nós começarmos algo que você pode levar para essa semana.
talvez para muito mais além disso, mas eu creio que a palavra sempre vem diante de uma necessidade da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje, sobre o nome de cada um de vocês, foi orado essa semana. Essa é a parte boa de ser inscrito no culto, tá, irmão? Essa é a parte boa. Você sabe quem veio no culto. Mas, sabe, Deus tem coisas tremendas para nós. Infinitamente mais. Eu creio que todos nós já provamos disso. E eu creio que você pode provar isso hoje de manhã e continuar provando para o resto da tua vida. Então, eu quero te convidar, nós estamos encerrando, vai ser uns 4, 5 minutinhos, eu vou pôr uma música aqui. E vamos ter esse tempo aqui, para começarmos aqui. Não sei qual é, em que situação tu te encontra, o que Deus, o Espírito Santo te falou nessa manhã. E eu quero te convidar para tu ficar do jeito que o Espírito Santo te conduzir. Mas não te deixe, em nome de Jesus, se amarrar por qualquer coisa que não venha do Senhor aqui, em nome de Jesus. Fique livre aqui, aonde está o Espírito de Deus, a liberdade, a ordem e a decência. Amém? Então eu quero pedir para os irmãos botar aí, e você use desse tempo aqui, depois nós vamos estar nos despedindo. Eu posso dar um testemunho de novo? Amém? Segura um pouquinho. Bem rapidinho. É que assim, ó, eu entendi que esse negócio de oração, ela é tipo uma batalha espiritual, né? E ontem aconteceu uma situação bem forte, assim. Deu um acidente, bom dia, deu um acidente na frente da nossa casa e eu fiquei desesperada olhando aqueles bombeiros tentando tirar as pessoas dos carros, né? E não conseguia abrir a porta, era 2 carros e era grito de criança, um acidente, né? Imagina, né? E o tumulto, né? E eu fiquei ali, comecei a chorar, parece que eu estava sentindo, né? Aquilo que eles sentiram e eu comecei a chorar e o Espírito Santo me disse, e daí eu disse assim, Jesus, e o Espírito Santo me disse, assona a oração. Eles estavam um tempão ali tentando tirar não sei se alguém morreu, né? Tentando tirar e não conseguiam. Gente, eu botei no grupo para orar 10 minutos. Eles conseguiram abrir os carros e tirar 3 pessoas de mar. Daí eu só disse, obrigada, Jesus. Aí eu vi que é uma batalha, né? E como tu disse ali, daí eu senti de comentar, a oração pode mudar uma situação. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique livre, meu irmão, diante do Senhor agora.